Imagine passar por uma tempestade tão intensa que parece que tudo ao seu redor está desmoronando. Como você mantém a fé em meio a tal turbulência? Hoje vamos explorar como ter uma fé inabalável, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e descobrir a força que vem de confiar em Deus. Para compreender plenamente o conceito de fé inabalável, é essencial começar com uma definição clara. A fé, em termos gerais, é a confiança firme em algo ou alguém, apesar da falta de evidências tangíveis ou de prova concreta. É uma convicção profunda que transcende a lógica e o entendimento humano. Mas o que torna essa fé o inabalável? A palavra inabalável sugere uma resistência extrema, uma estabilidade que não é abalada por forças externas. Portanto, uma fé inabalável é uma confiança em Deus que permanece firme, mesmo diante das adversidades e tempestades da vida. Uma fé inabalável começa com uma confiança inabalável em Deus. Não é uma confiança cega, mas uma confiança informada pela experiência pessoal e pelo testemunho de outros. É acreditar que Deus é soberano, bom e fiel, independentemente das circunstâncias. Assim como Jó, que confiou em Deus mesmo quando perdeu tudo, uma fé inabalável se mantém firme porque conhece o caráter de Deus. Para ter uma fé inabalável, é crucial conhecer a palavra de Deus. As Escrituras estão repletas de promessas que nos lembram da fidelidade de Deus. Ao meditar nas Escrituras, fortalecemos nossa fé e lembramos que Deus é fiel às suas promessas. Por exemplo, Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saber e acreditar nessas promessas nos dá uma base sólida para nossa fé. A experiência pessoal também é um pilar importante. Os momentos em que vimos Deus agir em nossas vidas de maneiras poderosas reforçam nossa fé. Esses encontros pessoais com Deus criam memórias e testemunhos que nos sustentam em tempos de dúvida. Quando enfrentamos desafios, podemos nos lembrar de como Deus já nos ajudou no passado e confiar que Ele continuará a ser fiel. A oração é uma linha direta de comunicação com Deus. Através da oração, expressamos nossas preocupações, medos e dúvidas, mas também renovamos nossa confiança nele. Uma fé inabalável se alimenta de uma vida de oração constante. Através da oração, recebemos paz e força para enfrentar qualquer situação. Filipenses 4:6-7 nos encoraja: e não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Outra componente vital é o apoio de uma comunidade de fé. Estar cercado por outros que compartilham nossa fé nos oferece suporte emocional e espiritual. A comunidade nos ajuda a manter a perspectiva correta e nos fortalece quando estamos fracos. Hebreus 10:24-25 nos lembra da importância de não abandonarmos a nossa congregação, mas de nos encorajarmos mutuamente. Uma fé inabalável se manifesta na resiliência diante das provações. As adversidades testam e fortalecem nossa fé. Tiago 1:2-4 nos diz: e meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A verdadeira fé não é provada pela ausência de problemas, mas pela capacidade de se manter firme em meio a eles. A fé, por mais sólida que possa ser, muitas vezes é desafiada pelas circunstâncias da vida. Esses desafios podem vir de diversas formas e podem abalar a nossa confiança em Deus. Entender esses desafios e saber como enfrentá-los é crucial para manter uma fé inabalável. Vamos explorar alguns dos principais desafios à fé e como podemos superá-los. Uma das maiores provas de fé é o sofrimento, seja físico, emocional ou espiritual. A perda de um ente querido,
uma doença grave, ou um evento traumático podem nos fazer questionar o amor e a justiça de Deus. Jó enfrentou esse tipo de sofrimento quando perdeu tudo o que tinha. Sua história nos ensina que, mesmo quando não entendemos o porquê do nosso sofrimento, podemos confiar que Deus tem um propósito maior. A fé inabalável é aquela que, mesmo nas piores adversidades, mantém-se firme na certeza de que Deus está no controle. Em nossa jornada de fé, é natural enfrentar dúvidas e incertezas. Perguntas como o porquê isso está acontecendo comigo, ou onde está Deus quando eu preciso, podem surgir. Essas dúvidas não são um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade para aprofundar nossa fé. Ao buscar respostas nas Escrituras, na oração e na comunhão com outros crentes, podemos encontrar conforto e esclarecimento. Lembrar das promessas de Deus e dos testemunhos de fé de outras pessoas pode fortalecer nossa confiança em momentos de incerteza. Vivemos em um mundo cheio de influências que podem desviar nossa atenção de Deus. A pressão social, as tentações mundanas e até mesmo as filosofias e ideologias que contrariam os princípios bíblicos podem desafiar nossa fé. Para resistir a essas influências, é vital manter um relacionamento íntimo com Deus através da oração, estudo da Bíblia e participação ativa em uma comunidade de fé. Estar bem fundamentado na verdade da Palavra de Deus nos ajuda a discernir e resistir às influências negativas. Ninguém gosta de fracassar ou enfrentar decepções, mas esses momentos são inevitáveis. Fracassos podem fazer com que nos sintamos inadequados ou indignos, e decepções podem levar ao desânimo. No entanto, a fé inabalável nos lembra que Deus pode transformar nossos fracassos em oportunidades de crescimento e que Ele nunca nos desaponta. Filipenses 4:13 nos diz que podemos tudo naquele que nos fortalece. Quando enfrentamos fracassos e decepções, podemos nos apoiar em Deus e confiar que Ele tem um plano para nós, mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo. Às vezes, podemos nos sentir espiritualmente isolados, especialmente em momentos de crise. Podemos sentir que Deus está distante ou que nossa fé não é suficiente. A solidão espiritual é um desafio sério, mas não insuperável. Buscar uma comunidade de fé que nos apoie e nos encoraje é fundamental. Além disso, lembrar que Deus nunca nos abandona, mesmo quando sentimos que estamos sozinhos, pode renovar nossa esperança. A prática constante da oração e a meditação nas Escrituras nos ajudam a sentir a presença de Deus, mesmo nos momentos de maior solidão. Para muitos, a fé é testada pela perseguição e oposição. Em algumas partes do mundo, seguir a Cristo pode significar enfrentar hostilidade, rejeição e até violência. Mesmo em contextos menos extremos, enfrentar críticas ou discriminação por causa da fé pode ser desafiador. Nessas situações, é crucial lembrar das palavras de Jesus em João 16:33, e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A fé inabalável é aquela que, apesar da perseguição e oposição, permanece firme e confiante na vitória de Cristo. À medida que refletimos sobre a importância de ter uma fé inabalável, é essencial internalizar as lições que exploramos e aplicá-las em nossa própria jornada de fé. Vamos revisar e aprofundar alguns pontos-chave que nos ajudarão a cultivar e manter uma fé que resiste a todas as adversidades. Uma fé inabalável começa com a compreensão da soberania de Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nossas circunstâncias parecem caóticas, nos dá uma base sólida para nossa fé. Podemos confiar que Ele tem um propósito maior para tudo o que acontece em nossas vidas, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Perseverança é uma qualidade essencial para uma fé inabalável. É a capacidade de continuar confiando em Deus e seguindo seus caminhos, independentemente dos desafios que enfrentamos. A Bíblia nos incentiva a perseverar em nossa fé, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança nos torna completos e maduros. Tiago 1:2-4.
A jornada pode ser difícil, mas cada passo dado em fé nos aproxima mais de Deus e fortalece nosso caráter. A oração é a linha de vida da nossa fé. É através da oração que mantemos uma comunicação constante com Deus, expressando nossas preocupações, gratidão e louvor. A oração nos ajuda a alinhar nosso coração com o coração de Deus, e nos dá a força necessária para enfrentar os desafios diários. Uma vida de oração consistente é fundamental para sustentar uma fé inabalável. A palavra de Deus é um ancoradouro seguro para nossa fé. Meditar nas Escrituras, estudar suas verdades e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas nos dá uma base firme para enfrentar qualquer tempestade. As promessas de Deus nas Escrituras nos lembram de sua fidelidade e nos dão esperança. Ao nos enraizarmos na palavra de Deus, nossa fé se torna mais forte e resiliente. Os testemunhos de outros que mantiveram uma fé inabalável em meio às adversidades podem nos inspirar e encorajar. Ouvir histórias de superação e confiança em Deus nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada. Essas histórias nos mostram que, assim como Deus foi fiel no passado, Ele continua sendo fiel hoje e sempre será. A comunidade de fé é uma fonte vital de apoio e encorajamento. Estar cercado por outros crentes que compartilham nossa fé nos ajuda a permanecer firmes. Juntos, podemos orar, adorar e apoiar uns aos outros. A comunhão com outros crentes fortalece nossa fé e nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e esperança. Ter uma fé inabalável é sobre confiar em Deus em todas as circunstâncias. É sobre entender que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente e tem um plano para nós. É sobre perseverar na oração, enraizar-se na palavra de Deus, inspirar-se nos testemunhos de fé e apoiar-se na comunidade de fé. Que possamos sair daqui hoje com uma fé mais forte e um coração renovado. Se você está enfrentando desafios, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, guiando cada passo do caminho. Confie nele, mantenha sua fé inabalável e veja como ele trabalha em sua vida de maneiras poderosas. Para encerrarmos essa jornada, imagine um farol solitário erguido contra a fúria de um mar tempestuoso. Suas luzes cintilam através da escuridão, oferecendo esperança e direção aos navegantes perdidos. Esse farol é a nossa fé inabalável. Assim como o farol não sucumbe às ondas implacáveis, nossa fé deve permanecer firme, iluminando nosso caminho mesmo nos momentos mais sombrios. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos deu a capacidade de enfrentar e superar qualquer adversidade. Jó, Daniel, Corrie ten Boom e muitos outros nos mostraram que a fé inabalável é uma força inquebrável, capaz de resistir a qualquer tempestade. Neste momento, peço que você olhe para dentro de si mesmo e encontre essa luz. Lembre-se das promessas de Deus e confie que Ele está sempre ao seu lado, guiando seus passos, sustentando sua coragem e fortalecendo seu espírito. Você não está sozinho nessa caminhada. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, cada batalha é uma chance de vitória e cada momento de dúvida é um convite para renovar sua confiança em Deus. A fé inabalável não é apenas uma crença, é um chamado para viver uma vida de propósito, esperança e amor. Que sua fé seja um farol para aqueles ao seu redor, irradiando a luz de Cristo e oferecendo conforto e direção a todos que cruzam o seu caminho. Levante-se, permaneça firme e avance com a certeza de que, com Deus ao seu lado, não há nada que você não possa superar. Agora, saia e conquiste seus sonhos com a força de uma fé inabalável. O mundo está esperando pelo brilho da sua luz. Que Deus abençoe cada passo da sua jornada. Amém.